Papo Franco está aqui hoje na Santa Casa, gravando com os alunos do curso de Medicina, mostrando essa experiência do dia a dia e conversando com o coordenador do curso de Medicina, Dr. Elcio. Qual a importância da experiência desses alunos aqui na Santa Casa e quais outros locais onde esses alunos também podem ter essa experiência acadêmica? O estágio curricular obrigatório, Darcy, ele é muito importante porque ele traz para os alunos a realidade da profissão. E os alunos eles já vêm para o estágio nesses anos finais da graduação, né? Então eles só estão no hospital a partir do 5º, 6º ano. E aqui na Santa Casa a gente passa por diversos setores, desde o pronto atendimento, os CTIs, as enfermarias, o bloco cirúrgico, ressaltando que esse estágio ele sempre é supervisionado por profissionais que são professores, preceptores, ligados à Santa Casa e ou à Unipam. O aluno que vem aqui, ele vai conhecer a realidade da profissão e ao formar, ele vai conseguir desempenhar um papel de atendimento junto à comunidade com um know-how muito maior. Doutor Elcio, e como que funciona a distribuição desses alunos nos mais diferentes setores? Eu estou falando nesse momento da Santa Casa, mas também os pontos onde eles fazem estágio, porque tem alunos que estão hoje numa observação da ortopedia, amanhã ele está na cardiologia, no outro dia na pediatria. Como é que funciona essa distribuição dentro da grade curricular? Então hoje, aqui dentro da Santa Casa, existe um setor chamado NEP, que é o Núcleo de Ensino, Pesquisa e Extensão. O NEP estuda todos os setores para entender o dimensionamento, porque eu não posso pegar um consultório e colocar no consultório 5, 6 alunos. Existe um dimensionamento para cada setor. Então a gente estuda esse dimensionamento, o NEP passa esse dimensionamento para nós e a gente organiza uma escala de maneira que faça sentido para os alunos, porque os estágios eles estão em imersão. O estágio ele é obrigatório e o aluno ele tem aquele estágio que ele tem que cumprir. Ele também tem um estágio eletivo, onde ele pode escolher onde ele vai passar, que são 10 semanas de estágio eletivo. Mas todo o restante do estágio ele é obrigatório e ele tem que acontecer naqueles cenários que a gente organiza para ele. Então todo aluno tem que pensar naqueles cenários que a gente considera cruciais. São as 4 áreas básicas, que são pediatria, ginecologia e obstetrícia, clínica médica e cirurgia. Papo Franco apresentou Caminhos do Sucesso. O oferecimento Unipam, educação que transforma. Bate-papo sério, você sério, bate-papo. Queremos um papo interessante. Boa noite, de volta em mais um Papo Franco aqui pela NTV, hoje conversando com Sérgio Vita, cofundador e diretor da Água e Terra, essa importante empresa aqui da nossa região que faz gestão ambiental e hoje em todo o país. Sérgio, seja bem-vindo. Obrigado, Dácio, obrigado a todos que estão nos assistindo, é um prazer estar aqui com você, a oportunidade de contar um pouco da nossa história, a história dessa empresa, que mudou os rumos da consultoria ambiental na nossa região, e para a gente é sempre uma honra poder contar essa história. Sérgio, como você começou esse negócio? Qual a sua experiência acadêmica, inclusive, para abrir um negócio tão diferente dos demais? Bom, eu digo que a Água e Terra não começou no primeiro dia do seu contrato social. A Água e Terra começou lá nas nossas origens, né? O Sebrae gosta muito de falar de você deve empreender com propósito. E o propósito ele está no DNA da empresa, no DNA da Água e Terra. Acho que em razão da nossa origem, né, da nossa formação na Universidade Federal de Viçosa, universidade que nos deu muitas oportunidades, né, e eu digo que aí vem a intervenção divina. Em 1997, o IEF de Patos de Minas abriu uma vaga para um engenheiro florestal especialista em sistema de informações geográficas. Uma vaga para o engenheiro florestal especialista em sistema de informações geográficas. E a primeira turma de sistema de informações geográficas foi a Universidade Federal de Viçosa em 1996. E eu fiz parte dessa primeira turma. Então, quem estava fazendo, e foi no mestrado, quem estava fazendo mestrado, quem fez essa disciplina estava fazendo mestrado. E, coincidentemente, eu tinha acabado os créditos. Ou seja, parece que a vaga era para mim. O engenheiro florestal, especialista em SIG, eram pouquíssimos no Brasil. Mas você nasceu aonde? Eu nasci no norte de Minas, numa cidade pequena chamada La Sança. Mas você já morava em Patos? Não, nessa nunca. Época, não. É outro detalhe interessante, né? Que em 97, quando eu vim para cá, eu não conhecia, apesar de ser criado aqui perto, em Pirapora, eu nunca tinha vindo a Patos. Eu não conhecia ninguém em Patos.
Por coincidência, 2 semanas antes, eu fazia na universidade, já no mestrado ainda, eu fazia uns trabalhos, né, uns bicos ali, né? Eu conheci um amigo, o Ivan, que tornou-se um amigo depois, o Ivan, e que me contratou para fazer umas planilhas, uns gráficos, uns relatórios para ele. Então eu tinha o número do telefone dele, a única pessoa. Quando veio a vaga, eu já teria que na semana seguinte me apresentar no IEF. Então eu só tinha um telefone que era daquela pessoa. E aquela pessoa me recebeu aqui super bem, né? Eu vim aqui para Patos, dividimos República durante muito tempo, somos amigos, conhecidos até hoje. Então eu digo que é mais uma ação, né? Mais uma intervenção divina mesmo, é chegar aqui em Patos. Repito, apesar de ter se criado aqui tão perto, Pirapora, 250 quilômetros, né? Mas eu nunca imaginei parar aqui, né, e vim para cá com essa missão. E aí passou nesse concurso, tomou posse e foi trabalhar aqui na região de Patos. Quanto tempo depois surgiu a Água e Terra e você fazer parte dessa empresa? Então, quando eu cheguei aqui para trabalhar no IEF, fui convidado para trabalhar no IEF, o IEF estava num processo de reestruturação. E eu vim aqui para trabalhar como gerente de informática, quer dizer, em razão das habilidades com o sistema de informação geográfica. Naquela época, a informática não era tão difundido como é hoje, né? Então, no IEF foi assim, outra escola espetacular. Então, mais uma ação divina, porque sai da Universidade Federal de Viçosa, uma das melhores do planeta, cai no IEF, que está num processo de renovação, tecnologia disponível, né? As informações disponíveis ali, nós estamos tudo falando no cenário de 1997 até 2001. Nessa época, o governo começava a despertar para a importância de ter empresas no segmento? Tinha essa percepção? Porque você está falando assim, não, surgiu um concurso, era uma vaga, começava a despertar para o assunto. Nem um concurso foi um convite, um recrutamento amplo. E a ideia de um excelente gestor, que era o Emílio à época, ele falou, peraí, o perfil que eu quero é esse. Ele apostou nesse perfil e tinha pouquíssimo no mercado, e um desses perfis disponível era eu. Mas eu diria que em 1997 a gente estava sob o impacto ainda da Eco 92. Eu participei da Eco 92 como estudante. E a questão ambiental começava a ser falada. E nesse processo de 97 até no final dos anos, no início dos anos 2000, o Estado estava num processo de transformação, aumentando os processos de regularização ambiental. E eu trabalhando, engenheiro florestal, trabalhando com a informática, vindo naquele espaço, eu comecei a adentrar em outras áreas. A parte de controle de fiscalização, laudos, vim conhecendo e fui convidado. O IEF convidou 5 engenheiros do Estado, na época eram mais de 170 engenheiros, para fazer parte da equipe para começar a analisar os processos de licenciamento ambiental. Os estudos ambientais eram apresentados para obter a licença e eu passei a ser um analista, além da gerência de informática, de monitoramento, os trabalhos que tinha aqui, eu comecei a fazer parte também do corpo de analista do IEF, ou seja, no estado inteiro, os processos do estado inteiro chegavam para poder analisar. Ali eu tive os primeiros contatos com a parte de consultoria ambiental e começou a despertar. Verificava, eu via ali que a gente poderia fazer, com muito respeito aos técnicos, né? O momento era aquele, mas em razão daquele momento que eu estava vivendo, repito, saindo da universidade, tecnologia, caindo no momento de renovação do Estado, eu vi que a gente podia fazer um pouco maior. Então eu coloquei que, para mim, como meta pessoal, ficar no máximo 5 anos. E eu fiquei 3 anos e meio no Estado, né, em qual eu agradeço aos meus colegas, né, as pessoas que ali comigo tiveram, fundamentais na minha formação. Havia um plano de 5 anos, aí foi quando você fundou a Água e Terra, ou ela já estava sendo trabalhada por um outro engenheiro? Não, foi onde que veio a ideia. Eu conheci um geólogo chamado Zé Eustáquio, lá de Patrocínio, e ele começou a mostrar alguns trabalhos, algumas opções, e ele me chamou para montar a empresa. Falou, nós vamos montar a empresa? Eu falei, não, então vamos montar a empresa sim. E o meu chefe, à época, o Emílio Tito, ele... assim, uma pessoa fantástica, né, que durante muitos anos nós trabalhamos juntos, eu cheguei a comunicar para ele, falei, Emílio, parceirão, eu estou saindo, vou montar minha empresa. Ele perguntou, posso ir junto? Eu falei, vamos demais. Ele então, também era funcionário do ele era também. Eu, 3 anos e meio, é 18 anos de Estado. Ele numa coragem, né, eu, na minha audácia, eu sempre muito acelerado, né, sempre mais, entre aspas, e agressivo, tecnicamente falando, e ele mais comedido, mais equilibrado, mais a questão administrativa, mais voltado para a parte administrativa, que foi a combinação perfeita. Então, dali nós saímos, né,
montamos a Água e Terra. Logo nos primeiros meses o Zé Eustáquio não deu certo, ele saiu, e eu mais o Emídio ficamos juntos durante 15 anos. E eu quero falar sobre esse ponto. No início, quais foram os principais desafios da Água e Terra, uma empresa que, né, naquela época, hoje já é mais difundido a função da empresa, mas naquela época era algo muito novo. Quais foram os principais desafios enfrentados já no início dos primeiros 3 anos de abertura da empresa? Eu acho que o grande desafio foi em razão da nossa escolha. Quando nós criamos a Água e Terra, eu, Emídio, nós definimos, primeiro que nós não tínhamos ido em nenhuma empresa, eu não sabia como é que era um escritório de consultoria ambiental. E já existiam algumas pelo país? Poucos escritórios paramados. E nós resolvemos criar o nosso próprio modelo. Então, eu digo que o DNA da Água e Terra surgiu em razão da audácia de criar um novo. Então, a primeira coisa que nós decidimos é que a qualidade seria fundamental. Né? Não adiantava, a gente tinha que crescer, mas crescer de forma sustentável. Né? A qualidade seria a nossa marca. E outro detalhe interessante, que todos os nossos trabalhos eles teriam que ter ali a sua característica. O que a gente fala é o seguinte, todos os trabalhos que a Água e Terra produz ou produziu durante esses 24, 25 anos, nós estamos aqui na iminência dos 25 anos, todos eles foram diferentes. Pode até ser um mesmo projeto de barramento no mesmo lugar, mas ele vai ter algo diferente. Esse toque da Água e Terra é um toque voltado para a qualidade de vida da pessoa que vai receber aquele trabalho, a segurança, né? Mas acima de tudo voltado num conceito básico. Nós sempre utilizamos isso como regra. Eu dei aula no Unipan também durante algum tempo, e eu repeti isso em sala de aula, a filosofia de trabalho da Água e Terra. Sustentabilidade. Mas é importante a gente falar sobre isso, Sérgio, porque em 25 anos a percepção de sustentabilidade, você concorda que houve uma mudança enorme na percepção do produtor rural, né, que contrata o seu serviço, das empresas que contratam o seu serviço? Como você vê essa mudança nos últimos 25 anos? Como você vê essa mudança no comportamento de quem contrata o seu serviço? A conscientização de entender a importância da sua consultoria. Bom, essa mudança, o ser humano, naturalmente, ele tem aversão à mudança. Fato, e eu confirmo isso, vivendo, que as coisas vêm mudando de forma positiva. O que desde Estocolmo, em 72, até a COP30, muita coisa aconteceu. Né? Tem uma mudança aí em razão da mudança de filosofia das pessoas e tem a mudança também em razão da exigência do mercado. Você acha então, que os dois juntos, dois juntos é que promovem essa alteração que a humanidade precisa. É o que eu ia comentar. Você acha que a opinião pública em decidir, não, eu quero comprar esse produto, se eu souber a forma que ele é produzido, principalmente do mercado internacional, mas a gente percebe uma mudança também no consumo interno em boas práticas de produção, e aí a boas práticas de produção começa em uma consultoria para levar aquela produção de forma sustentável. Concorda comigo? Sim, eu penso que a questão mercadológica, ela numa civilização, numa comunidade, num país onde está num processo de reestruturação, ela passa a ser tão importante quanto o processo de educação ambiental. Mas no Brasil, especificamente, o que nós vimos muito foi a questão da mudança de conceito. A minha geração era completamente diferente da sua geração, da geração dos meus filhos, e vai ser da geração dos meus netos. Isso aconteceu também nas empresas. Nós temos aí uma questão de mudança filosófica, de estudo, de banco de escola, de orientação, trazendo conhecimento para as pessoas, que é o conhecimento que transforma, e tem também a questão da exigência do mercado. Quando você falou, mas a sociedade, a regra da sociedade é a regra do mercado. O mercado que compra, consegue pagar ou exigir que o produto que seja ali, que chegue à mesa do produtor, ele tenha a pegada sustentável, é o mercado que vai sobreviver. Então é questão de sobrevivência. Mas de forma muito objetiva, nós evoluímos bem. Poderíamos evoluir mais? Sim, a parte ambiental, mas nós estamos no caminho. Não é verdade que a humanidade não melhorou na parte ambiental. Avançou e avançou, né? Bem. O trabalho de conscientização das pessoas que vivem, que fazem, né, e que usufrutam, né, que utilizam dos resultados do processo ambiental, ela é sensível.
Sérgio, você tem um perfil de cliente muito diverso, né? Você tem empresas de tecnologia, você tem empresas que vendem energia, né? E você tem mineradoras, por exemplo. Então, grandes poluidores, né, pela atividade que eles exercem. Eu queria que você me falasse um pouco da diversidade dessas atividades que te procuram para essa consultoria, contratam a Água e Terra para exercerem a sua atividade dentro de toda a legalidade que a legislação hoje exige. Uma pergunta muito boa, porque a gente, lá na Água e Terra, nesses 25 anos, nós vamos desde do pequeno produtor até uma linha de transmissão que liga Itaipu a Grande São Paulo. Até o gasoduto da região metropolitana. Só para as pessoas entenderem, qual é o seu maior cliente hoje? Só para entender a grandiosidade do conhecimento da Água e Terra. Todos os clientes para nós estão no mesmo nível. Em volume de trabalho, que você disponibiliza uma equipe técnica para atender a tamanha demanda. É difícil você falar. Nós temos as grandes corporações do Brasil, são nossos clientes, as grandes empresas, seja de capital misto, seja estatais, são nossos clientes, só para você ter ideia dos nossos trabalhos, porque se eu cito um cliente, de repente eu vou esquecer de citar um outro e eu não quero ser injusto. Porque eu quero Todos eles são bem importantes para nós. Eu quero citar um exemplo aqui, que inclusive um dos seus sócios, o Thiago Brilhante, comentou comigo, falei, Dácio, nós fizemos um trabalho há algum tempo atrás que foi referência para o mercado externo, de uma distribuição da União de Energia, aonde a parte que foi tratada, que foi trabalhada, trouxe um benefício para uma comunidade que até então estava esquecida. Esse também é o trabalho. Quando você fala de preservação ambiental, de sustentabilidade, muitas vezes o trabalho que vocês fazem traz um benefício para um povoado, por exemplo, que até então estava afastado. Mas a grande empresa que vai te contratar tem essa necessidade e sem o conhecimento técnico de vocês, não é possível aplicar. Nós já fizemos, vou te dar um exemplo, um trabalho de educação ambiental dentro da Petrobras, na refinaria Gabriel Passos. E fizemos também um trabalho de educação ambiental na Casa de Sozé, lá no sertão de Pernambuco. Lá no sertão de Pernambuco, com algumas palavras, você conseguiu mudar ali a questão da família. Aqui, né, na região metropolitana de Belo Horizonte, com as palavras só de forma colocada diferente, consegue também mudar aquelas famílias. Então eu digo o seguinte, é a forma como você coloca, é a forma de exercer o trabalho, a forma como você faz o trabalho, no toque de sustentabilidade, você pensar que o que você disser, o que você escrever, o que você projetar, vai sempre mudar a vida de alguém. Dácio, eu digo para a nossa turma, eu tenho 25 anos que eu vou, quase 25 anos que eu vou para a Água e Terra. Tem 25 anos que eu vou feliz, me faz bem. Porque é o nosso ganha-pão, é onde que eu consigo cuidar da minha família, dar condições. Hoje nós temos mais de 100 colaboradores. Mais de 100? Toda a atividade está concentrada na unidade aqui de Patos? Não, está esparramado. Hoje nós temos trabalho em 16 estados, né? Nós temos trabalho em várias regiões do país. Eu estava te falando, todos esses trabalhos, cada um deles que tem um projeto que sai da Água e Terra, a certeza que nós temos que vai melhorar a vida de alguém na questão de qualidade. Vai melhorar a qualidade de vida de alguém, pode ter certeza. E como vocês conseguem formar equipes que possam desenvolver um trabalho, porque como você foi pioneiro, eu falei, não, nós vamos atender a Eletrobras, não, precisa de um perfil, o trabalho dela é esse, o impacto ambiental que ela provoca é esse, o estudo é esse, o resultado precisa ser esse. Totalmente diferente da Petrobras e totalmente diferente de um produtor rural que busque a consultoria da Água e Terra. Como vocês conseguem separar as equipes para que elas tenham o melhor resultado em perfis tão diferentes? Uma característica própria. Quando nós montamos, você lembra que eu falei lá da questão do DNA, de não escolher o outro, conhecer outra empresa para montar a nossa? O que a gente faz é sempre ter disponível, diferente dos demais, a multidisciplinaridade. Se você chegar lá na Água e Terra agora, você vai ter o engenheiro florestal, você vai ter o agrônomo, você vai ter o arqueólogo, você vai ter o biólogo, você vai ter o historiador, você vai ter o geólogo, vai ter o engenheiro de Minas, engenheiro ambiental, enfim, são várias formações e vai ter aquela pessoa que tem a vivência também lá no campo. Então são várias formações. O que a gente procura fazer é sempre colocar um toque dessa disciplinaridade nos nossos trabalhos. Isso que faz com que os nossos trabalhos sejam diferentes. Por isso que eu te falei que cada um vai sair de uma forma, porque não existe uma receita específica, existe uma geral, que é
toque de qualidade em todos eles. Perfeito. Sérgio, quero te fazer uma pergunta relacionada à legislação. Como ela tem atuado e como você enxerga as mudanças que são quase que rotineiras dentro da preservação ambiental? Ou seja, a regra que se aplica para hoje, de repente, daqui 30 dias ela mudou. Há a bancada ruralista, ambientalistas, o interesse internacional, faz com que essas mudanças tenham uma pluralidade na disciplina de forma impressionante. Como que vocês conseguem trabalhar isso e como você vê a atuação do governo no exato momento que nós estamos vivendo? Muitas vezes, de um governo para o outro já muda muita coisa. Imagina o interesse interesses internacionais relacionados ao meio ambiente do nosso país. Primeiro que a gente tem que sempre se manter atualizada a legislação, né? Essa legislação, por mais as alterações que ela tenha, mas é aquilo que eu falei, é a filosofia de trabalho, é o conceito do produto que é gerado dentro da água e terra. Então, se você tem uma linha de trabalho, independente da legislação, o objetivo qual que é o nosso objetivo? É fazer um controle ambiental, é evitar que tenha uma contaminação, é evitar que tenha um dano ambiental, é melhorar o conhecimento das pessoas, é melhorar a qualidade de vida de alguém. Então, independente da legislação, o conceito do nosso trabalho vai continuar o mesmo. Eu penso que a questão ambiental, e talvez seja isso um dos motivos da gente estar nessa ascensão durante os 25 anos, ela só tende a crescer, independente da exigência legal ou não. Se a lei não exigir, o seu neto vai exigir. As pessoas do futuro vão exigir, porque qualidade de vida não deve se abrir mão. Perfeito. Nós vamos chamar os comerciais, Sérgio, e eu quero tratar na volta sobre a pontualidade da prevenção. Eu sei que vocês prestam um serviço de consultoria, mas muitas vezes um acidente, como aconteceu em Brumadinho, eu quero ouvir a sua opinião, ele poderia ser evitado? Foi falta de uma consultoria especializada? Foi negligência por parte da Brin? Não estamos aqui para julgar, mas o acidente aconteceu e muitas vidas foram perdidas. Mostra a importância de um trabalho como o seu, que poderia, e aí eu quero que você me diga isso, poderia ter evitado um acidente como aquele. Nós voltamos já após os comerciais. Tatão Moda Masculina, tradição e estilo desde 1969. Para homens de personalidade e prazer de se vestir bem. Aqui você encontra a sofisticação das marcas Calvin Klein, Individual e Pierre Cardin. Além da elegância dos ternos Raffer e das jaquetas Jaque. Tatão Moda Masculina, seu estilo, nossa tradição. Rua Olegário Maciel 261 em Patos de Minas. Bem-vindo ao Posto V3, o único posto em Patos de Minas onde você abastece e pontua pela Livelo. Aqui você abastece, escaneia o cupom e pontua. E daí? Daí que quem acumula pontos pela Livelo troca por milhas e viaja pelo mundo. Ou se preferir, pode conhecer as belezas do Brasil. Eu não viajo de avião. Mas com pontos acumulados, você pode trocar por combustível em qualquer posto Ali credenciado. Posto V3 da Avenida Padre Almir, onde você agora abastece e ganha pontos na Livelo. Não é sorteio, abasteceu, pontuou, ganhou. Programa Papo Franco recebendo novamente o ADEAR, contador e especialista em reforma tributária. Vou colocar dessa forma que você já tocou nesse assunto tantas vezes. O ano passado teve um seminário aí em Patos de Minas que falou sobre essa questão. ADEAR, eu queria saber sobre essa dúvida que o empresário ainda tem sobre reforma tributária que começa em 2026, mas a valer a partir de 2027 ou em 2026 já vai haver uma cobrança por parte da Receita Federal. Pois bem, Dácio, a reforma tributária entrou em vigor agora a partir de 1º de janeiro de 2026. Já está em vigor? Sim, só que considerando algumas, ela vai vir por etapas. Algumas coisas se iniciaram em 2026, mas não ainda a questão do pagamento, de mudar algo de pagamento para o empresário em si. Mudou algumas coisas técnicas, jeito de emitir uma nota fiscal. Para o produtor rural vai mudar algumas coisas, por exemplo, a partir do meio do ano agora, ele vai passar a ter que ter CNPJ e antes, por mais que ele trabalhe todo produtor rural, por mais que ele trabalhe na atividade da pessoa física, ele vai ter que ter um número de CNPJ. O CNPJ, ele vai passar, hoje ele tem só números, né? Ele vai passar a ter letras também para conseguir abranger toda essa quantidade de pessoas que vão entrar para o novo regime tributário.
E aí, a falar de valores, de mudança de alíquotas, a gente vai começar a falar lá em 2027. Então, é uma reforma que ela está vindo de forma gradativa, que ela vai findar lá em 2033, que é a hora que realmente tudo vai ter sido colocado em prática com essa nova legislação tributária. Nós vamos voltar novamente para falar de todos esses pontos, principalmente desse novo regime que afeta diretamente o produtor rural, que é uma realidade da nossa região. Obrigado mais uma vez, André. Por nada. Bem-vindo ao Suporte Contabilidade. A parceria estratégica para empresas que buscam segurança e excelência na gestão contábil e financeira. Com um corpo técnico altamente qualificado, oferecemos assessoria contábil completa, sempre atenta às constantes mudanças na legislação, garantindo tranquilidade e confiabilidade financeira. Suporte Contabilidade. Segurança contábil é o nosso compromisso com o seu negócio. Só na Sorriso, seu sorriso vai brilhar. Os seus dentinhos sim vão encontrar o seu lugar. Com cuidado e amor você vai aprender que cuidar dos seus dentinhos é muito fácil, pode crer. Porque aqui é diversão E magia também. cuidando dos pequeninos e dos grandinhos também. Só na Sorriso, seu sorriso vai brilhar. Os seus dentinhos sim já encontraram o seu lugar. Sorriso Centro Odontológico com atendimento infantil, porque o seu filho merece este cuidado e você essa segurança. Só na Sorriso, seu sorriso vai brilhar. Eletropassos, há quase 2 décadas, a sua parceira em material elétrico. Com o maior estoque da região, temos o que você precisa. São mais de 7.000 itens à sua escolha. Agora com um novo espaço, trazendo mais conforto e agilidade no atendimento. Venha conferir, passa aqui. Nova Eletropassos, na Avenida Brasil 1084. Papo Franco apresenta Justiça antes que tardia. Papo Franco recebe a doutora Regina Barbosa para falar sobre direito ambiental. Doutora, numa propriedade de 15 hectares, existe 5 hectares no lado A, 5 hectares no centro e 5 hectares no lado B. Para passar esse gado do lado A para o lado B, ele precisa, através de um carreador, uma estrada que foi feita provisória há 30 anos, passar esse gado a cada 15 dias para trocar de pasto. Mas essa estrada não é cercada. Isso vai configurar da agora em diante crime ambiental ou não? Não é crime porque o Código Florestal ele garante o uso consolidado, o uso antrópico consolidado. O que é isso? Tudo aquilo que já existia antes de 22 de julho de 2008 é considerado consolidado. Então a gente tem outros exemplos, né? O gado acessar a água, né, para poder matar a sua sede. Então essa passagem ela é permitida, ela é autorizada. O acesso de um pasto para o outro. Porém, sendo uma área de reserva, é muito comum recomendar que tenhamos cerca dos dois lados para evitar que o gado adentre nessa área de reserva e comece a pisotear esse espaço. A gente sabe que tem lugar que a vegetação é muito densa, o gado às vezes nem conseguiria entrar, mas às vezes sai muito mais barato você fazer uma cerca ali, um corredor para evitar do gado adentrar nesse espaço e correr o risco de ser autuado porque o gado eventualmente adentrou nesse espaço que não poderia adentrar. Papo Franco apresentou Justiça antes que tardia, pois é seu direito e você precisa saber. Voltamos para o segundo bloco do programa Papo Franco, hoje conversando com Sérgio Vita, cofundador, diretor da Água e Terra, e como prometido, vamos falar sobre essa questão dos acidentes ambientais, 2 acidentes, né, Brumadinho e Mariana, que foram quase que seguidos um do outro, trouxe umas centenas de mortos. Esse acidente poderia ter sido evitado? Foi negligência do Estado? Foi negligência de uma consultoria mais técnica? E de lá para cá, o que mudou, Sérgio? Bom, a questão de ser evitado, eu imagino que poderia ter sido evitado sim. A forma de evitar, o Brasil nós temos, principalmente o estado de Minas Gerais, mas a nível de Brasil também nós temos uma série de normas. Eu acho que uma das formas que teria de ser evitada é ter seguido as normas rigorosamente,
com acompanhamento técnico, como deveria ter sido feito, né? Te Era um acidente... interrompendo, no acidente de Brumadinho, quando aquela represa arrebentou, abaixo da represa tinha um alojamento. Não precisa ser... e poucas pessoas estavam lá naquele momento. Pois é, não precisa ser um técnico para entender que aquilo é um risco absurdo. Como é que você coloca um alojamento abaixo de uma represa, numa área que era ampla, poderia ter sido colocado em outro local? Quando a gente vê aquilo, eu falei, gente, mas isso não precisava de ter tanta orientação assim para entender que isso aqui estava no local errado. Concorda comigo? Lembrando que Brumadinho e Mariana não foram os únicos ruptura de barragem que nós tivemos em Minas. Inclusive, anos anteriores, pequenas barragens menores, não sei se você recorda, teve uma delas que vazou e pegou até a parte da 040 ali no caminho, saindo de Belo Horizonte para o Rio. Né? Então, poderia ter sido evitado? Eu penso que sim. Se foi negligência, se foi erro técnico, eu não sei se dizer se foi erro técnico, eu não sei se os técnicos foram contratados para tal, né? Se foi uma decisão de diretoria, se não foi, né? Mas fato é que hoje nós temos normas que fazem, que poderiam ter impedido aqueles desastres. Inclusive os desastres, você acabou de citar um exemplo, a alocação de um alojamento ajusante de um barramento, né? Pra você ter uma ideia, o que mudou na legislação depois disso, hoje você, quando você constrói e faz um projeto de barramento, você tem que apresentar junto a área de inundação. Se por acaso prevista no projeto. Se aquele barramento romper, primeiro tem uma série de normas que você faz para ele não romper. Mas, mero amor ao debate, qual área vai ser atingida, qual o impacto que ela vai provocar. Então você tem que evitar, por exemplo, presença de comunidade, né, presença de estruturas que permite o trânsito, né, hospitais, ou seja, áreas de utilidade pública e coisas assim. Muita coisa aconteceu de lá para cá. Poderia ter sido evitado? Respondendo de forma objetiva, eu penso que sim. Mas hoje nós estamos mais seguros para que outros acidentes como aqueles aconteçam. Por exemplo, na parte de mineração, até o sistema, aquele sistema, já tinha uma discussão muito grande no Brasil que aquele sistema estava fadado ao fracasso. Mas com aqueles acidentes... Não tem mais. Hoje não tem mais. Foi extinto. Hoje e as empresas que existem? Elas estão sendo monitoradas? Descomissionadas. Tem um sistema de monitoramento muito mais eficiente. Mas elas estão sendo esvaziadas? Elas estão sendo substituídas gradativamente, né, para evitar que acidentes daquela natureza fácil nem barato, né? Mas é mais barato do que uma vida. Do que um acidente daquele. Não tenha dúvida. Concordo com você. Uma outra questão, Sérgio, que eu quero falar contigo é sobre incêndios florestais. Como a Água e Terra atua, o nome, né, já diz água e terra, como ela atua para preservar o bioma, independente da empresa que ela prestou a consultoria, para evitar esses incêndios, ou esses, muitas vezes são incêndios provocados, mas como tentar evitar? Porque um incêndio que foi lá e foi provocado por alguém, como prevenir isso? Ou como tentar minimizar os impactos causados por esses incêndios que vêm afetando o Brasil todos os anos? Bom, primeiro, necessariamente parte pela questão de educação. Né? Tanto os incêndios quanto as queimadas, que existe uma diferença entre eles, as queimadas são provocadas, os incêndios eles perdem o controle e muitas vezes acontece de forma natural. O fogo, ele existe desde os primórdios da humanidade, então o fogo transformou, inclusive, os nossos hábitos e nos ajuda o ser humano a permanecer aqui na Terra. Mas os impactos provocados nunca foram tão grandes. Como utilizá-los, eles têm aumentado em razão dessa dificuldade de se entender que muitas vezes, não necessariamente sempre, o fogo ele é maléfico. Vou te dar um exemplo. Áreas de savana, áreas de cerrado, tem várias linhas de professores, de pesquisadores, que indicam a queimada, que é a queima controlada, como uma forma de manejar aquela área. Como é que você faz? Retira os materiais em razão para evitar que outros incêndios de grandes proporções aconteçam. O que nós verificamos no Brasil, que tem acontecido, eu não sei se os números continuam aumentando, mas aumentaram muito nos últimos 20 anos, em razão da expansão, principalmente na região amazônica. Hoje o INPE ele tem todo o controle desses pontos, desses focos de área quente, que a gente fala, né, de queimada pelo Brasil. Normalmente ele está relacionado com o avanço da fronteira agrícola. Mas eu imagino que um trabalho de educação, um trabalho de conscientização, para a parte agrícola, eu não entendo, eu tenho certeza que ele é maléfico. Ele pode ser, né, mais rápido ali, utilizado para poder preparar a terra, mas é ruim, porque mata a microbiota, né, ele praticamente transforma em cinza uma matéria orgânica, que poderia ser uma fonte de nutrientes, né, mas ele
ele vem sendo utilizado e eu penso que tem aumentado. A única forma que nós temos de mudar é mostrar mais para as pessoas os males, né, e os pequenos benefícios que provocam, e trabalha a questão da educação. Acho que não vejo outro caminho a não ser a educação. A educação ambiental para o uso do fogo controlado. Essa educação, você acha que ela tem que partir do interesse público, ou seja, prefeituras, Estado, governo federal, investir em educação? E aí, quando eu falo em educação, não estou falando simplesmente uma propaganda na TV ou no rádio falando sobre esse assunto, e sim uma educação levada até as escolas, onde o comportamento do ser humano realmente possa trazer uma mudança nesses resultados. A educação é uma das principais políticas públicas, né? Então, necessariamente, ela tem que partir por parte do governo, mas nós não precisamos esperar o governo. Do parte do governo, por exemplo, introduzindo nas escolas, principalmente nas séries iniciais, a educação ambiental. A educação ambiental como matéria, né? Hoje, no estudo secundário, nos testes, já se fala bastante sobre isso. E hoje também, uma das principais condicionantes das principais empresas que passam pelo processo de regularização ambiental no Brasil é fazer os trabalhos de educação ambiental com seus funcionários, com a comunidade do entorno. Mais uma vez, a educação é que vai transformar. A educação é que vai fazer algo diferente acontecer e ir para frente. Sérgio, tem uma outra questão. A Água e Terra hoje atua nos 4 biomas. Amazônia, Mata Atlântica, Caatinga e Cerrado. Você vê uma evolução diferente nessa conscientização a depender desses 4 biomas? Porque a Mata Atlântica, ela, por estar numa região mais centralizada, parece que há uma conscientização melhor. Eu morei em Rondônia durante alguns anos e isso vem mudando, mas muito devagar, a conscientização dos produtores rurais daquela região. Já no Nordeste existe um incentivo maior, então você vê a Caatinga sendo tratada de uma forma diferente. E o Cerrado talvez com um maior investimento, porque o Cerrado precisa conciliar eficiência da produção e a sustentabilidade ambiental. Eu queria que você me falasse de forma separada a diferença que você vê nesses 4 biomas e a responsabilidade de quem está vivendo dentro desses 4 biomas na consciência ambiental. E aí, quando eu falo na consciência ambiental, passa também das empresas que contratam os seus serviços, essas que estão atuando nessas áreas. O trabalho da educação, de conscientização ambiental, ele passa necessariamente pela divulgação. Né? A minha geração, nos primeiros processos de conscientização, e se falar em preservação, era da Amazônia e Mata Atlântica. Cerrado veio se falar depois, né? Então tem uma sequência. Caatinga está se falando, apesar de ter uma área muito grande preservada, né? Se manteve em razão das suas características edafoclimáticas, né? De clima e de solo, mas ela vem sendo falada agora recentemente. Eu não conheço a região do Nordeste, mas a Caatinga, a transposição do Rio São Francisco passa no meio da Caatinga? Corta o sertão. E se engana aqueles que acham que a Caatinga não serve. A Caatinga serve para uma série de coisas, série de produção, tem muita área produtiva. Uma biodiversidade enorme. A biodiversidade da Caatinga ela é maior do que a biodiversidade da Mata Atlântica, por exemplo. Então, a Caatinga ela é fundamental. Mas respondendo de forma objetiva a sua pergunta, os primeiros movimentos foi Mata Atlântica e Floresta Amazônica. Depois Cerrado e agora Caatinga. Então, a Caatinga por último, por causa da transposição do Rio São Francisco. Você acredita ou não? Eu acho que cada um avanço da atividade agro, silvopastoril, é uma delas, a produção de alimentos, né? A questão da tecnologia. Nós estamos falando, no próximo ano, nós vamos trazendo aí 50 anos da chegada do Décio Brooks, do Inácio, né, dos gaúchos que mudaram a nossa região. Então, naquela época, não se falava em plantar no Cerrado. E um grupo como Hoje, esse... o Cerrado planta. E um grupo como esse vem chegando na Caatinga. Há pouco tempo eu tive uma informação que no ano passado, uma única empresa exportou mais de 1 bilhão em mangas, produzido na região da Caatinga, no Vale do Semiárido do Rio São Francisco. Tive o prazer de conhecer. Impressionante isso. Levou a água, ali está do lado Estão do São fazendo Francisco, lá o que esses produtores fizeram aqui na nossa região. Em razão da tecnologia. Né? Em razão da tecnologia. O preparo do solo, a adubação química, uso de fertilizantes e outros mais. Então, é mais em razão da quantidade de informações. Então, qual que é a área mais preservada? A área mais preservada é aquela que tem mais ibope, aquela que tem mais referência, aquela que é mais vinculada na mídia, aquela que é mais falada. Essa tende a ser mais...
façamos aqui uma reflexão. Se não tivesse aquele movimento todo SOS Mata Atlântica e tal, né, a lei da Mata Atlântica proibiu o desmate, como é que nós estaríamos? Né? O ser humano, o Brasil ele tem uma área significativa de pastagens degradadas que podem ser utilizados, por exemplo, para a agricultura, pode ser utilizado para a expansão da agricultura. Quando você impede de chegar na área, o produtor ele começa a buscar as outras alternativas. E nós somos vanguarda em termos de tecnologia na parte do agronegócio. Então é questão de informações mesmo, respondendo de forma, seria naquela sequência. Mas tem espaço para todos, de forma pensada, sustentável, de forma organizada, bem orientada. E eu faço aqui uma observação, 100% dos produtores que eu trabalho, se eles estão conosco, é porque eles têm uma consciência de que podem produzir. E eu brinco para eles... E produzir mais? Porque muitos falam assim, não, se eu fizer tudo o que a legislação exige, eu não vou conseguir atingir o meu objetivo em produção. Isso vem mudando a todo momento, né? E os números mostram que não é por aí. Não é por aí. Inclusive, eu brinco com meus clientes, um dos principais clientes aí, que você pediu para citar, mas me permitiu, eu vou citar, só que eu tenho um carinho muito especial, o Décio, que trabalha e preserva bastante, né? O Décio, eu falo com ele o seguinte, deixa a parte ambiental conosco e vai produzir arroz, feijão, café, vai cuidar dos porquinhos, deixa que a gente resolve a parte ambiental. Quando ele tem a consciência ambiental e tem uma empresa de consultoria ambiental adequada, tomando conta das questões ambientais do seu empreendimento, sobra tempo para ele poder pensar no seu negócio. E a gente E a gente promove aquele equilíbrio, a parte econômica, a parte social e a parte ambiental, que é a que garante a sustentabilidade do negócio e das nossas vidas. E quando você fala de um negócio igual ao do Décio, ele está, como você disse, na produção de cana, feijão, soja, milho, suínos e agora até uva, né? O homem está plantando uva também. Então, mostra que o grupo tem uma pluralidade tão grande e isso se dá ao investimento nessa tecnologia e essa consciência. É possível ter inúmeras atividades com a responsabilidade ambiental sendo lucrativo. É um exemplo de que a sustentabilidade está no campo, que é possível produzir, né, e garantir a qualidade de vida das pessoas naquele momento e no futuro através do conceito da sustentabilidade. Sérgio, um dos principais desafios do empresário é a questão da mão de obra. Você citou aqui agora há pouco que você tem engenheiro, você tem agrônomo, você tem ambientalista, você tem técnico, enfim, são mais de 100 colaboradores. Como atrair essa mão de obra e reter? Eu estou perguntando isso porque eu tenho uma grande amiga que inclusive é consultora de direito ambiental, começou com você como secretária e trabalhou contigo 12 anos, tem todo um carinho pela empresa. Como que você consegue atrair essa mão de obra que muitas vezes precisa ser extremamente qualificada e mantê-la? A Água e Terra, em razão da sua história, do jeito de trabalhar, ela virou referência, né, na região e no estado. Então, muitas vezes as pessoas vêm até nós. E o que a gente tenta colocar e passa para ele, uma das condições básicas de trabalhar com a gente, é primeiro gostar do que faz, né, e se estar feliz. A pessoa tem que ter consciência de que aquele trabalho dele, a pessoa feliz, ela vai produzir melhor. Feliz dentro da empresa, feliz na sua vida pessoal, né, e tem que ter consciência que aquele trabalho dele vai refletir na vida de alguém. Então tem que ter a qualidade. A gente tem feito ao longo dos anos, eu acho que talvez seja por isso uma das menores rotatividades, a baixa rotatividade que nós temos lá funcionário, sócios, né, que viraram sócios. Né, depois da saída do Emídio, há 10 anos atrás, antes já tinha algum, nós fizemos uma reformulação. Lá nós temos, não só eu, sou eu, a Regina, que tem 23 anos de empresa, Tiago, 21, Leidiane, 21, o Ângelo, 23 também, mais ou menos da idade da Regina, Ediane, com 14 anos. Nós somos a Água e Terra, tenho eu como majoritário, mas nós ainda temos mais 5 sócios lá na empresa. São as pessoas, e desses alguns entraram como estagiário. O Tiago, por exemplo, foi estagiário, a Regina foi estagiário, o Ângelo foi o primeiro emprego dele, né? A Leidiane foi estagiária. Você tem espaço para estagiário até hoje? Até hoje nós temos espaço para estagiário e menor aprendiz também, né? E quais são os perfis, quais são os profissionais contratados pela Água e Terra aqui? Você citou agora há pouco, mas eu tenho certeza que você não citou todos. Só normalmente para a gente entender aqueles... Normalmente são estudantes de universidade da área ambiental. Ambiental. Da área ambiental. Ciência biológica, engenharia ambiental, engenharia florestal, engenharia agronômica, se tiver,
né, a parte de arqueólogos, enfim, mais sociólogo, a parte de educação ambiental tem crescido muito, então tem essa parte da pedagogia também ajuda. Estudantes universitários é o nosso perfil, né, e depois formado também no primeiro emprego. Fantástico. Sérgio, nós estamos chegando ao final do programa. A Água e Terra completa 25 anos de história. Será feito um trabalho muito bacana, eu estou acompanhando um pouco sobre isso. Queria que você me falasse sobre a perspectiva para os próximos 25 anos. Mesmo que você não esteja à frente, o pouco que eu estou te conhecendo, eu tenho certeza que você pensa para os próximos 25 anos e assim precisa ser feito quando se trata de responsabilidade ambiental. Nossa, é exatamente isso. Eu tenho certeza que nos próximos, daqui 25 anos, eu não estarei. Até mesmo que a gente tenha os nossos planos. Mas a certeza que nós temos é que nós estamos no caminho certo. A gente fica muito feliz com a empresa que é a Água e Terra, a imagem da Água e Terra, a estrutura da Água e Terra, a empresa que se formou. O DNA da Água e Terra ela é exemplo nos vários cantos do país. E é resultado de um trabalho de pessoas que querem o bem comum. Então, é um modelo diferente, é um modelo que tem dado certo, mas a gente tem consciência que em determinados momentos a gente tem que corrigir, né, os rumos. Por exemplo, nesses últimos meses nós temos passado por um processo de reformulação na questão de estrutura, de processos, tentando sempre melhorar. Um dado interessante que tem anos que nossa qualidade dos nossos trabalhos não são questionados. Mas uma vez ou outra, se você tem um atraso ali, isso não pode acontecer. A gente brinca lá na Água e Terra o seguinte: a qualidade não se abre mão, é indiscutível. E o prazo é igual a relação de pai com a criança. Prometido é prometido, você tem que cumprir. Então, juntando isso, a qualidade dos trabalhos com a pontualidade, a qualidade de vida das pessoas que estão lá dentro, indo felizes, né, tendo boas condições de trabalho, né, e a alegria contagiante que acontece lá no dia a dia, eu não tenho dúvida que ela está se preparando para os próximos 25 anos. Eu vejo que o futuro promete. Como dizia aquele apresentador das antigas, né? O céu é o limite. E para quem está na atividade há 25 anos, pensar para os próximos 5, 10 ou 15 é pensar no futuro e uma trajetória sem limite, pensando nessa questão que é urgente, mas nunca deixou de ser, né, Sérgio? A gente está falando assim, meu pai mudou para Rondônia em 81 e naquela época era orientado a se desmatar. A mudança foi tamanha que hoje ele tem a conscientização que precisa fazer correções sem que um estudo, um promotor de justiça, um meio ambiente, uma legislação tenha que fazer. Não, eu preciso fazer, eu preciso preservar essa nascente, eu preciso... Olha a mudança de pensamento de quem um dia foi incentivado a ir para lá e desbravar. A gente falou isso do Décio e não é diferente. Independente do bioma, essa conscientização vem acontecendo independente de estudos e educação. Porque quando você fala de educação em alguém que desbravou igual o Décio há 50 anos atrás, ele precisa ter essa consciência hoje, porque a educação que ele foi colocado há 50 anos atrás mudou muito. Não tenho dúvida. E eu, aproveitando o espaço, eu queria agradecer. Eu queria aproveitar esse espaço para agradecer as pessoas que fazem, né, e que fizeram a história da Água e Terra. Ao longo desses 25 anos, não foi Sérgio, não foi Tiago, foram várias famílias que ele passaram formando uma única família e que deram esse toque de qualidade. Eu falo o seguinte, que não é Sérgio Vita, é Água e Terra. Tudo que se faz, tudo que o Sérgio faz, não é o Sérgio que faz, é Água e Terra. E dessa forma, imprimindo uma qualidade, imprimindo uma decência, né, essa história da Água e Terra vai se perpetuar. E agradecer aqui nominalmente o Emídio, que nós falamos aqui no início, o Tito, né, cofundador da empresa, meu parceiro, meu irmão, meu amigo, né, que naquela época ali, né, eu mais agressivo empresarialmente falando, né, ele mais na parte administrativa, nós conseguimos fazer aí, junto com os outros colaboradores, os outros amigos, né, essa empresa que serve de exemplo para muitos. Muito feliz e agradecer a Deus por isso. Eu que agradeço a sua presença aqui, levo o meu abraço para toda a sua equipe, deixamos as portas abertas aqui para falar sobre o trabalho da Água e Terra, pretendo ter você aqui novamente. Vamos falar, obrigado Dácio, obrigado Eudes, obrigado a todos que estão nos acompanhando. Chegamos ao final de mais um Papo Franco aqui pela NTV, agradecemos a audiência de todos, voltamos na próxima quinta-feira com mais um Papo Franco, fiquem todos com Deus e até lá.
Papo Franco e CDL Patos de Minas apresentam o melhor do seu bairro. Você está assistindo o Melhor do Seu Bairro e hoje eu estou aqui com o Fernando, o grande sortudo aqui da Dux. Como é que é a sensação de estar começando 2026 com o pé direito, com esse carrão aqui? A sensação é muito boa, né? Graças a Deus, um prêmio bom, né? Veio numa hora boa e o coração tá a mil, né? A gente comprou uns presentes aqui na véspera do Natal, de amigo oculto, e no meu nome eu preenchi 3. Até eu mesmo não acreditava que chegava, mas agora eu já acredito. Tava na roça, o rapaz me ligou, falei assim, deve ser mais uma ligação daquelas. Mas aí depois eu liguei lá no telefone fixo da CDL e vi que era verdade, e graças a Deus veio na hora boa. Matheus é o vendedor da Dux que ganhou a televisão. Matheus, pé quente também, hein? Pé quente demais. Aqui todo ano é nóis, não adianta, né? É sorte pura. É sorte pura. Vendeu, tá na mão a televisão, tá na mão o carro também. É igual eles falam, né? Só não ganha quem não participa. É isso aí. Parabéns, viu? Obrigado. Na cobertura da entrega do carro 0 km pro sortudo, né, Tintim? Na campanha de Natal da CDL 2025. Vinícius, antes de mais nada, eu quero agradecer pelo trabalho que você realizou à frente desses 3 anos junto à gestão da CDL. O papel da CDL é fomentar o comércio. Então, para a gente fomentar, a gente tem que vir com novidades, tem que inovar, tem que trazer soluções para o comércio. E já vamos começar a pensar o que a gente pode trazer de novidade para o ano que vem, né? Parabéns mais uma vez, viu? Eu que agradeço, te agradeço a parceria desses 3 anos, né? O nosso triênio aí foi feito de trabalho sério, você acompanhou a gente. O que eu pude fazer em prol do comércio a gente fez, e que o trabalho da CDL continue aí ao longo de várias décadas ainda. O prazer foi nosso de ter a oportunidade de lançar o quadro Melhor do Seu Bairro, quando nós apresentamos essa proposta para o Tintim, ele falou assim, ok, gostei, vamos lá. E aí, depois disso, o resultado tá aí. A população toda gosta, o lojista se sente valorizado, então assim, te agradeço muito pelo trabalho sério que você presta pra gente. Obrigado, eu te agradeço pelo trabalho também sério que você realizou, e não some não, viu? Tamo junto. Grande Tintim. Você assistiu o Melhor do Seu Bairro. Apresentação, Dácio Franco. O oferecimento CDL Patos de Minas. Há mais de 45 anos integrando o comércio à sociedade. Essencial Noivos e Essencial Noivas. 2 lojas especializadas em locação de trajes masculinos para noivos, padrinhos, formandos, entre outros. Já Essencial Noivas oferece o aluguel de vestidos para noivas, damas, debutantes, madrinhas e demais convidadas. Essencial Noivos e Essencial Noivas. Locação de trajes, vestidos e acessórios. Juntos nos melhores momentos. Essencial Noivos e Essencial Noivas. Você já parou para pensar como a ausência de dentes pode afetar a sua qualidade de vida? Além do impacto estético, a falta de dentes certamente irá prejudicar a sua mastigação, afetar a fala e a sua saúde como um todo. Recupere a saúde dos seus dentes e desfrute das delícias da vida. Somos a Sorriso, clínica especializada em implantes dentários com planejamento computadorizado e diagnóstico rápido e acessível. Sorriso, porque a vida é agora e o seu sorriso não pode esperar. Conte conosco, ligue e agende a sua consulta. De volta ao estúdio Papo Franco, recebendo a doutora Paula Amélia para falar sobre uma questão quase que unânime entre os homens, mas as mulheres também sofrem desse problema. Sim. Ronco e apneia. Doutora, primeiro, ronco todo mundo sabe o que é, mas o que é apneia? Vamos lá. Primeiro, uma coisa que o Décio falou que chama muita atenção é o seguinte, os homens sofrem com ronco mais do que as mulheres, com certeza. Mas existe uma questão que é crucial para a mulher. A mulher, ela ronca mais após a menopausa, mas ela sofre mais com ronco também. O homem começa a roncar mais cedo, a mulher mais tarde. Mas no pós-menopausa é muito comum aparecer o ronco e aí a gente sabe, né, que a gente tem que tratar isso. Então, numa respiração normal, o ar ele entra pelo nariz, eu vou mostrar aqui, ó. O ar ele entra e passa pela região da orofaringe, que é essa região onde se encontram a via respiratória com a via mastigatória, que é da deglutição, né? Então essa região aqui que a gente chama de orofaringe.
Quando tem o ronco, né, o ar ele entra e ele começa a encontrar alguns obstáculos aqui, ó. Tá vendo que essa passagem aqui diminuiu? Então o ar ele bate aqui e aí, como ele encontra um obstáculo, ele faz o barulho. O barulho é o ronco, né? Então a gente chama de ronco o barulho do atrito desse ar passando por essas vias. A apneia já é uma evolução, vamos dizer assim, né? Um passo adiante no problema. A apneia ela provoca uma parada na respiração, então é uma pausa ali na respiração e é a hora que o sistema nervoso nosso é acionado. Então é como se o sistema falasse assim, ou acorda, senão você morre, né? E você começa a ter um sono extremamente fragmentado. Então é importante que a gente entenda que o ronco ele não é inocente, ele já é um sinal de que algo não está funcionando muito bem. E que a apneia, que é um passo adiante nisso, ela vai trazer prejuízo. Porque cada vez que acontece uma pausa na respiração, seu coração tem que bater mais rápido, né? O sangue ele vai ser bombeado, então aumenta-se a pressão arterial para que isso faça o sangue voltar mais rápido, né? Então há uma mudança no funcionamento do sistema. Então a apneia ela é uma doença séria. Doutora, feito o diagnóstico, qual o tratamento? Dependendo do nível de apneia, então vamos supor, é só ronco, nós vamos tratar de uma forma. É apneia, nós vamos tratar de outra. Essa apneia, ela é leve, ela é moderada, ela é severa? A severa, ela é tratada atualmente com CPAP, né? É um aparelho que ele joga um jato de ar dentro do nariz e ele vai manter essa passagem de ar aberta por pressão, né? Eu jogo tanto ar que o tubo fica distendido e passa ali. Dentro da odontologia, nós fazemos os aparelhos intraorais para tratamento de ronco. Então, existem aparelhos próprios para se tratar o ronco. E aí nós vamos analisar por que a pessoa está roncando. A cirurgia ortognática é uma opção de tratamento para quem ronca. Quando eu tenho o queixo muito retruído, eu vou fazer a cirurgia, eu vou avançar, eu vou melhorar a passagem de ar. E normalmente uma pessoa que faz muita apneia, ela vem com outro problema que afeta muito a boca, que chama-se refluxo. Por quê? Porque como eu faço muito esforço respiratório, eu provoco um retorno desse suco gástrico para a boca e eu vou ter um desgaste no esmalte dentário muito grande. Então, às vezes, quando o dentista detecta um desgaste muito grande, um indício de um refluxo muito acentuado na boca, eu preciso investigar o sono. E o sono ele é crucial, ele traz muita qualidade de vida. Então a gente precisa cuidar da nossa noite de sono. Quero ter um bate-papo sério com você, sério. Bate-papo. Tivemos um papo interessante.